Olá, 6 de agosto de 2018, confira as principais notícias desta terça-feira. Caixa anuncia detalhes dos saques do FGTS e do PIS. Em Imperatriz, mercado imobiliário está aquecido e comércio está otimista com a venda para o Dia dos Pais. No estúdio, vamos falar sobre a volta dos trabalhos no Legislativo Estadual. E no quadro Trabalho e Emprego, vamos saber como melhorar a comunicação no ambiente corporativo. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Uma ótima terça-feira para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Tá na hora, a partir de agora, as principais informações do dia na sua TV com o Bom Dia Maranhão. Nosso muito obrigado pela audiência, os amigos que nos acompanham em Caxias, em Imperatriz, em Coroatá. Os amigos que nos acompanham também em Balsas, ligados na programação da TV Difusora, nosso muito obrigado pela audiência que é do tamanho desse imenso Maranhão. Obrigado mesmo pela confiança aqui no sistema Difusora, tá bom? A Caixa Econômica Federal apresentou as regras para saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e também de cotas do PIS. Nós vamos falar sobre o assunto com o Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes para nós. Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos, um assunto que vem sendo muito discutido aí em todo o Brasil, principalmente em período agora de crise econômica, mas lembrando que tem muitas pessoas aí que mesmo com essa medida do governo federal já declararam que não vão efetuar o saque do FGTS. Para quem tiver interesse, esse saque poderá ser feito de setembro deste ano até março do próximo ano. Até março de 2020, esse saque poderá ser feito. Os trabalhadores poderão sacar até R$500 é o valor aí permitido pelo governo federal do saque do FGTS. De acordo com a MP, a medida provisória assinada pelo governo federal, os saques poderão ser feitos entre setembro deste ano a março de 2020. A expectativa do Ministério da Economia é alcançar 96 milhões de trabalhadores e injetar 30 bilhões na economia. Para quem tiver conta poupança da Caixa, o depósito será feito automaticamente. Os correntistas da Caixa que não desejarem sacar os valores deverão informar ao banco. Eles terão até o dia 20 de abril do próximo ano, 2020, para fazer essa solicitação ou para transferir o valor para outra instituição financeira. Caso o trabalhador tenha duas contas, informação também importante, ele vai poder sacar R$500 de cada conta. Se tiver, por exemplo, o valor abaixo, R$100, por exemplo, ele vai poder também fazer esse saque, só não pode ultrapassar os R$500. O governo federal estuda a possibilidade também de fazer um processo agora de aniversário, a partir de 2020, fazer aí esse saque do FGTS permanente, já a partir do próximo ano, as pessoas sacando sempre no mês do seu aniversário. Os interessados em migrar para esse sistema que deve ser aí estabelecido pelo governo federal, devem comunicar à Caixa até o dia 1º de outubro já deste ano, 2019, ou então ir aí procurar acessar o site fgts.caixa.gov.br. Lembrando que a migração não é obrigatória. Em relação aos cotistas do fundo do PIS-PASEP, que atende a trabalhadores com carteira assinada antes da Constituição de 1988, o governo pretende permitir o saque de 23 bilhões de 2 bilhões de reais, melhor dizendo, o saque de 2 bilhões de reais de 23 bilhões que estão aí estocados. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Amanhã, aqui no Bom Dia, nós vamos receber a superintendente da Caixa Econômica Federal aqui no estado para tirar as suas dúvidas em relação à questão do saque do FGTS. A gente vai entrevistar aqui no estúdio a superintendente da Caixa com mais detalhes a respeito da liberação do saque do FGTS e também do PIS, tá bom? Em Imperatriz, o setor da construção civil está aquecido. Quem trabalha com venda e aluguel de imóveis também comemora a boa procura por unidades. E olha, os condomínios fechados lideram a preferência. A Daniele faz uma visita à casa que acabou de financiar. Não vê a hora de realizar o sonho de morar no que é dela. E olha que não foi fácil, não. A gente tentava de todas as maneiras e sempre as portas se fechavam. A dificuldade, o financiamento, tudo era muito difícil, uns valores muito altos de entrada. Ainda há placas de aluguel e venda de imóveis no centro de Imperatriz, mas especialistas dizem que o setor da construção civil anda aquecido na cidade. É um termômetro hoje que a gente tem do mercado pelo fato da procura, né? Tem a lei da demanda e da procura. Então hoje a gente tem uma grande demanda de procura de imóveis para locação e temos uma grande demanda para compra.
O setor da construção civil tem crescido muito em Imperatriz, principalmente na área de condomínios fechados, como este, por exemplo, com 954 unidades ocupadas. Esse crescimento tem se acentuado nos últimos 10 anos. Quem prefere morar em condomínio busca principalmente conforto e segurança. É uma unidade habitacional onde se tem uma qualidade de vida melhor, pelo fato de todos os condomínios têm uma área de lazer completa, a portaria 24 horas, as ruas todas pavimentadas. Vários condomínios estão sendo construídos ou em fase de conclusão como este. E olha só, um trabalhador que ganha até R$ 1.960 por mês consegue fazer um financiamento com R$ 5.000 de entrada e o restante parcelado, em até 360 prestações. Os imóveis comerciais também vivem um bom momento. Este galpão com 1.000 metros quadrados ainda nem ficou pronto e já está alugado. Confira agora o nosso giro de notícias. O balanço da Operação Férias contabilizou nas estradas federais que cortam o Maranhão 105 acidentes, com 19 mortes e 116 feridos. A imprudência por parte dos condutores e problemas nas vias são fatores que interferiram no saldo negativo. Durante a operação, houve a utilização dos radares eletrônicos móveis por parte dos policiais rodoviários federais que flagraram dezenas de motoristas trafegando acima da velocidade máxima permitida. Sucesso no período junino e de férias, as bandeirinhas que decoram o centro histórico farão parte do calendário de festas da cidade de São Luís. Os mosaicos com bandeirinhas irão enfeitar as ruas também do Natal e Carnaval, além do Circuito São João de Todos de 2020. O próximo trabalho será um painel na Casa do Maranhão para o programa Nosso Centro de Revitalização e Valorização da região central da capital. Foi publicado no Diário Oficial o chamamento público para a seleção de 300 famílias que serão contempladas pelo programa Cheque Minha Casa. O programa garante R$ 5.000 para famílias de baixa renda para aquisição de materiais de construção para reforma ou ampliação de suas moradias, com prioridade em reformas e instalações sanitárias, intervenções estruturais e de conservação. O programa garantirá R$ 5.000 para famílias de baixa renda para aquisição de materiais de construção para reforma ou ampliação de suas moradias, com prioridade em reformas, instalações sanitárias, intervenções estruturais e de conservação. A entrega será no dia 8 de setembro, aniversário de São Luís. É o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Agora vamos mostrar imagens em tempo real da capital de todos os maranhenses. Vem comigo, a gente começa com a Avenida Beira-Mar, imagem do Centro de Monitoramento da Prefeitura da capital. Olha só, trânsito até esse momento tranquilo, não há registro de acidente ou outra ocorrência neste ponto da cidade. É claro, como falei ontem, já volta aí às aulas, né? Você tem aí um número maior de veículos circulando, um volume mais intenso do trânsito nesse horário. Avenida Beira-Mar, o cruzamento aí com a Rua do Egito, principalmente no sentido do São Francisco Centro, o trânsito é intenso nesse momento. Agora vamos para Carlos Cunha, aqui pertinho, no bairro do Jaracati. As pessoas acertadamente atravessando a rua aí na faixa de trânsito, né? Nesse horário o trânsito é bem mais complicado no sentido Jaracati Centro. Você observa aí no volume aí o trânsito intenso nesse ponto da cidade, mas também não há nenhum registro de ocorrência significativa nesse horário. Vamos para outra avenida da cidade. A gente vai mostrar agora a Avenida Jerônimo de Albuquerque para você. No detalhe, aí está a Avenida Jerônimo de Albuquerque, já nos dois sentidos, com trânsito pesado nesse horário, hein? Mais difícil aí o acesso lá em cima, o bairro do Angeli, a gente observa um volume grande, né, de carros lá descendo para o sentido centro. Na Jerônimo de Albuquerque, portanto, câmera colocada aí próximo ao antigo Roque Santeiro, no bairro do Bequemão. Para fechar, a Avenida Guajajaras, o cruzamento aí com a Lourenço Vieira da Silva, que vai para Uema, São Cristóvão, Cidade Operária. Trânsito aí nesse momento com imagens ao vivo, também sem registro de acidente nesse momento, nesse outro ponto importante da cidade, uma das maiores avenidas da cidade, a Avenida Guajajaras, não é? Imagens em tempo real da capital de todos os maranhenses, o trânsito nesse momento aqui em São Luís. Olha, durante todo o mês de julho deste ano foram registrados 11 homicídios na região metropolitana da capital. Segundo a polícia, essa é a menor incidência dos últimos 14 anos. Os dados foram apresentados na Secretaria de Segurança Pública do Estado.
O índice é 21% menor do que o registrado no mesmo período de 2018 e apresenta uma sequência de 4 anos seguidos de queda. Em 2017 foram 30 casos e em 2016, 67 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de São Luís. Na Grande São Luís, nas áreas sul, que engloba Estiva e região Itaquibacanga, e leste, que conta com Passo do Lumiar, São José de Ribamar e bairros como Cidade Olímpica e Cidade Operária, segundo o levantamento, foram as que tiveram maior redução dos índices de crimes violentos letais intencionais. Mas, de acordo com a polícia, é nessas localidades onde as facções criminosas continuam tendo uma maior atuação. Por isso, é nessas áreas onde os homicídios continuam sendo mais recorrentes. Nós chegamos a comemorar mais de 100 dias sem mortes na região sul. Então, essas áreas eram as áreas de maior incidência e, portanto, tem uma queda no acumulado maior, porque era onde estava forte. Então, a queda em todas as áreas, e de modo mais acentuado nas que eram, claro, maiores, que era a área leste e a área sul da região metropolitana. Este especialista apresenta o que considera ser a maneira para que o Estado retome a atuação nas áreas hoje comandadas pelo tráfico. A segurança pública ela tem que sair do binômio justiça criminal-polícia. É uma discussão da sociedade, é uma discussão da universidade, é uma discussão multidisciplinar. Deve haver interação entre o Estado e quem estuda a segurança pública, porque se ficar só nessa mesma batida do Estado tomando iniciativas, e geralmente iniciativas de pouca efetividade, nem a médio nem a longo prazo eu vejo uma solução. No próximo bloco, vamos continuar falando de segurança com Bial Mendes. E olha, na semana em que a Lei Maria da Penha completa mais um ano, no Maranhão, infelizmente, nós registramos o 30º feminicídio do ano. E mais, nós vamos falar da volta dos trabalhos no Legislativo Estadual. Confira uma entrevista ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, depois do intervalo. Voltamos já já. Imagens nesse momento em tempo real da Avenida Guaxenduba, outro ponto importante da cidade. Nesse instante, imagens ao vivo para você da Central de Monitoramento da Prefeitura da capital. Um instante só. Você está ligado no Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Depois do recesso parlamentar, de volta aos trabalhos no Legislativo. Ontem a movimentação foi intensa na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa do Estado tivemos a sessão que marcou a volta aos trabalhos na casa. O repórter Hugo Viegas acompanhou. Vamos ver. Dos 42 deputados, 32 registraram presença na primeira sessão do segundo semestre. Houve votação. Alguns deputados se inscreveram para usar a tribuna e aproveitaram para fazer um balanço do que foi o primeiro semestre e do que esperar daqui para frente. A expectativa agora no segundo semestre é que esse trabalho possa se colher frutos daquilo que foi trabalhado no primeiro semestre e novas matérias que possam estar chegando à casa. Portanto, a Assembleia Legislativa produtiva, buscando dar retorno à sociedade maranhense. E eu tenho certeza que esse segundo semestre será de igual proveito e produtividade como o nosso primeiro semestre. Essa parada daqui serviu para fazermos boas avaliações e retomarmos esse planejamento nesse segundo semestre, que com certeza vai ser cada vez melhor, mais produtivo, em ganhos para o nosso estado do Maranhão. O líder do governo na casa disse que os resultados até aqui são positivos e que as perspectivas permanecem boas para o restante do ano. Retomamos as atividades, né? Com certeza desenvolvemos aí um bom trabalho no primeiro semestre, vários projetos do Executivo que foram aprovados, outros ainda estão em tramitação, que esperamos ainda aprová-los todos os do primeiro semestre ainda no mês de agosto, e aguardamos um semestre de muito trabalho, né? Com temas importantes para o estado do Maranhão, para que a gente possa ajudar o nosso estado a se desenvolver cada vez mais. A sessão foi comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto. E é com o deputado Otelino Neto que eu converso aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão nesta terça-feira. Presidente, bom dia. Bom dia, Adalberto. Eu tenho um dado aqui do relatório apontando um total de atividades 135 realizadas entre audiências, sessões plenárias, ordinárias, enfim. O que esse número significa? Como é que a gente pode traduzir isso para as pessoas que estão nos assistindo no Maranhão inteiro? Na prática, quer dizer que a Assembleia
produziu bastante, seja através de suas sessões plenárias, que são nas sessões que se deliberam sobre os projetos de lei, faz o debate político sobre o Maranhão, sobre o Brasil, sobre os temas importantes, e também que aconteceram as reuniões nas comissões técnicas, por onde passam não só os projetos de lei, mas passam também projetos de resolução, passam pelas comissões técnicas também temas de interesse da sociedade e, inclusive, audiências públicas. A Assembleia, nesse primeiro semestre, realizou audiências públicas tanto na própria Assembleia, nas instalações da Assembleia, quanto se deslocou para vários municípios e locais de bairros de São Luís para a realização de audiências públicas. Há a possibilidade da volta da Assembleia itinerante, como já foi feito em tempos anteriores, no sentido de os parlamentares irem se deslocarem para as principais regiões do Estado, ouvirem de perto da população as demandas, enfim, há esse projeto? Já há uma decisão nossa de que a Assembleia deve ir institucionalmente aos outros municípios, às outras regiões do Maranhão, digamos assim. Nós estamos fechando como será essa ida da Assembleia, como será essa nova versão, essa nova roupagem do que se chamou antigamente de Assembleia itinerante. E nós queremos, claro, levar a Assembleia para as diversas regiões do Maranhão, mas queremos que essa ida da Assembleia ao interior, ela tenha resultados concretos para a população. Tenha não só a discussão política, que já é por si só importante, mas também que a sociedade sinta que depois da ida à Assembleia, algumas coisas objetivas aconteceram nas suas respectivas regiões. Deputado, próximo semestre, esse semestre agora que já estamos, né? O que é possível vislumbrar? Que temas o senhor acredita que vão ganhar um espaço maior no debate na Casa Legislativa? Olha, um dos temas muito fortes ainda na discussão pelo brasileiro é a reforma da Previdência, que hoje ainda tramita na Câmara, está na iminência de ser votada em segundo turno na Câmara dos Deputados. Logo após sair da Câmara, vai para apreciação pelo Senado Federal, e é um tema que, de uma forma ou de outra, me refiro à hipótese de incluir ou não os estados nas mudanças da Previdência, vai chegar aos estados. Porque ainda que o Senado resolva modificar, o Congresso Nacional resolva modificar o projeto que está aprovado hoje e resolva incluir os estados, tem alguns temas que eles são prerrogativas dos estados. Então é um tema que necessariamente será discutido e chegará à Assembleia Legislativa, não só para discussão, mas para apreciação de eventual projeto de lei a ser encaminhado pelo Poder Executivo. O senhor tem opinião formada sobre isso? Acho que os estados devem ser incluídos nessa reforma? Eu acho que para que atinja o objetivo, os números que o governo federal pleiteia, imagino que seja mais coerente incluir os estados. Mas, de minha parte, não há nenhum problema de analisar, de que nós apreciemos a reforma da Previdência como um todo no estado do Maranhão. Até porque nós entendemos que essa é uma discussão também do Estado. O déficit da Previdência é uma realidade. Hoje, no Maranhão, ela está em torno de 40 a 45 milhões de reais que saem do Tesouro Estadual e poderiam estar sendo investidos em áreas fins como educação, saúde, segurança pública e complementam à Previdência. Então, nós vamos discutir, mas com um foco determinado, entendendo que a Previdência ela precisa ser ajustada, ela precisa ser reformada. Ela não pode ser destruída e tampouco perder o seu caráter compensatório, o seu caráter social e o seu caráter solidário. O senhor é presidente do Paraná-Nordeste, que reúne inclusive os parlamentares dessa região. Como é que tem observado as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, a região Nordeste em especial? E aí, claro, destaque para o estado do Maranhão também, o posicionamento do presidente quanto a essa questão. Eu lamento. Nós esperávamos que o presidente Bolsonaro fosse o presidente de todos os brasileiros, não só dos 57 milhões que o elegeram, mas dos outros 47 milhões que votaram no candidato oponente, assim como dos outros tantos milhões que se abstiveram de votar ou que votaram em branco. Esperávamos que ele fosse o pacificador da nação, mas o presidente da República, infelizmente, ele tem radicalizado esse clima de instabilidade no país e nós, embora vamos continuar tratando o presidente com o devido respeito e equilíbrio que a instituição Presidência da República merece, nós sempre reagiremos às agressões ao povo nordestino e, em particular, ao povo do Maranhão.
Em geral, a gente fala que quando termina uma eleição, começa a outra, né? Nós já parece distante 2022, a próxima eleição em 2020, mas os debates já começaram, vários nomes foram colocados aí. O senhor já se manifestou, inclusive, publicamente, falando de qual é o caráter que o PCdoB deve ter, qual é o papel que deve ter nessas eleições. Eu queria que o senhor falasse novamente sobre esse aspecto. Como é que o senhor entende que deve se definir, já que temos, inclusive, aí no próprio grupo partidário de apoio ao governador Flávio Dino, o senador Everton teve aqui e disse que a aliança deve ser retomada, né, em vários municípios, em especial em São Luís, que teremos o segundo turno. Como é que o senhor observa esse aspecto? Que papel terá realmente o partido? O senhor entende que deve ter o partido nas eleições na capital? O PCdoB já demonstrou que não tem por objetivo ser um partido hegemônico, ou seja, ele dominar todos os principais espaços de poder. A prova é que, ao passo em que temos o governador do Estado, um quadro do PCdoB, assim como o presidente da Assembleia, nós, agora na eleição de 2018, os 2 senadores eleitos, apoiados pelo nosso campo político, um é do PDT e o outro do PPS. Onde puder, no Maranhão, nós vamos tentar unificar a nossa base de apoio. Em alguns municípios, evidentemente, não será possível. Por exemplo, em São Luís, no primeiro turno, a nossa base sairá dividida, porque nós temos aí diversos pré-candidatos, todos com qualidade, todos com legitimidade, que pleiteiam disputar a eleição. Mas no segundo turno, nós estaremos, este campo político estará unido. Já na cidade de Imperatriz, por exemplo, que é a segunda maior cidade do Maranhão, nós temos a expectativa de que conseguiremos construir, se não a totalidade, mas perto disso, em torno de uma só candidatura. E aí, em cada município, nós vamos vendo o que conseguimos juntar à nossa base. Não será tão fácil juntar em todos os municípios, porque é uma base muito grande, muito plural. Foram mais ou menos 14 partidos que compuseram o nosso campo na eleição. Mas, com muito diálogo, como é a marca desse grupo político, nós chegaremos, onde for possível, a um entendimento, de maneira que tenho a convicção de que seremos vitoriosos na grande maioria dos municípios do estado do Maranhão. Deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigado também. Vamos mudar de assunto? Olha, gente, na semana em que se comemora mais um ano da Lei Maria da Penha, um levantamento aponta que no único estado da federação com um departamento de feminicídio, todos os casos foram elucidados. Por outro lado, o registro aqui no Maranhão desse tipo de crime praticado contra as mulheres chegou a uma marca preocupante. De 1º de janeiro até esta segunda-feira, 30 feminicídios já haviam sido registrados em todo o Maranhão. O último ocorreu no bairro da Forquilha, em São Luís. Uma mulher identificada como Vanessa Rocha Brito foi assassinada pelo companheiro Vanilson Silva Serra, que em seguida tentou se matar. O Maranhão é o único estado brasileiro que possui um departamento de feminicídio. A Casa da Mulher Brasileira, que funciona aqui na capital, atua no sentido de combater, mas acima de tudo de prevenir esse tipo de crime. De acordo com a chefe do Departamento de Feminicídio, todos os casos ocorridos em 2019 já foram 100% elucidados. 100% dos casos elucidados não significa que foram 100% de prisão, né? Até porque alguns cometeram suicídio e outros estão foragidos. Estamos com 5 indivíduos foragidos, né? Do interior do estado. Aqui na região metropolitana foram 5 casos. Um cometeu suicídio, os outros 4 estão presos. Quanto antes for detectado, maior a possibilidade da mulher sair desse ciclo, né, ilesa. Dos 30 crimes praticados contra mulheres no estado, 5 ocorreram na região metropolitana de São Luís. Em 6 de todas essas ações, os autores dos feminicídios recorreram ao suicídio. Segundo o mapa da violência, o Brasil é o 5º país do mundo com mais ocorrências de mortes violentas de mulheres. Grande parte desses crimes é resultado de desequilíbrio emocional combinado ao uso da força de companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Estima-se que 2 em cada 3 feminicídios acontecem dentro da casa da própria vítima. Hoje o estado do Maranhão é um estado que tem procedimentos operacionais padrões da polícia militar, da polícia civil, para fazer essa investigação e também para que esses profissionais que atuam com esses crimes que são novos, né, possam conhecer e dar o fiel seguimento para que a gente possa elucidar e punir esses feminicidas. Está comigo Bial Mendes. Bial, bom dia para você. Bom dia Adalberto, e bom dia a todos aqui do nosso Bom Dia Maranhão.
Vamos falar de segurança e falar, infelizmente, de mais um caso de importunação sexual. E a gente mostrava na semana passada uma pesquisa apontando que geralmente isso acontece no transporte coletivo. Não deu outra, né? Infelizmente. Tem aquela história da pessoa ficar colada no outro, aí naquele vai e vem ele acaba se empurrando. Não tem desculpa, né? Para esse tipo. E é crime, inclusive. É crime. E agora um taradão, né? Porque o rapaz disse que ficou observando a jovem deitada, cansada, ela pegou no sono e ele disse que não se conteve e foi lá acariciar a adolescente. Handerson Vieira foi preso. Foi preso exatamente dentro de um coletivo aqui em São Luís, exatamente acusado de importunação sexual. E são muitos os casos. E ainda bem que nós temos as câmeras, né, Adalberto, que registram que não tem como a pessoa não dizer que ele não fez isso, que ele caiu ou então que ele tropeçou, mas nesse caso, pelas informações que foram repassadas, ele chegou a tocar, acariciar a garota. E que bom que a lei ficou mais dura em relação a esse tipo de importunação. Você lembra que antes não era crime, né? Você tinha uma certa... Enfim, agora a situação mudou, ainda bem, mesmo assim, casos como esse são registrados, são mais comuns do que a gente imagina, né? E é importante lembrar também que as mulheres devem fazer a denúncia, né? Porque muitas delas, às vezes, se calam diante dessa situação. É difícil, não é fácil gerenciar uma situação como essa, mas quanto mais as mulheres puderem denunciarem, mais a gente vai ter um combate a esse tipo de situação, não é? Vamos falar sobre o caso do delegado. Foi lá em Caxias, né, que o delegado foi alvejado. A gente falou sobre isso ontem. Você tem mais detalhes sobre esse caso? Pois é. O elemento, como a gente já adiantou, ele é de alta periculosidade. A própria Secretaria de Segurança Pública tem esse conhecimento, bastante violento, é agressivo e que, num descuido, numa falha lá, conseguiu pegar a arma, baleou o delegado e também o agente. No momento do depoimento, né? No momento do depoimento. O investigador Acácio Marinho, que também foi baleado na delegacia, Adalberto, ele recebeu alta ontem pela manhã. Agora o delegado ele segue sob observação médica, ainda está no hospital sendo acompanhado. E o homem está preso. Obrigado, Biel. Até amanhã. Até amanhã. Biel Mendes apresenta de segunda a sexta aqui na Difusora o Bandeira 2. Nosso Silvio Alves está de férias, Biel Mendes está aqui comandando o Bandeira 2. Nós vamos mostrar agora imagens em tempo real das principais avenidas da capital. Vamos mais uma vez agora com mais 4 pontos. A gente começa na Avenida Guaxinduba. A gente mostrou ainda há pouco. Olha como é que está o trânsito lá na Guaxinduba, gente. Nesse horário, mas já bastante carregado. O pessoal descendo ali pelas Cajazeiras, não é? E aqui a sensação que a gente tem olhando aqui é que teve um carro que avançou aqui. Não sei se você percebeu, estava todo mundo parado e um único veículo avançou aqui pelo lado esquerdo do seu vídeo. Infelizmente, né? Ficou claro na imagem aí que realmente avançou, pode provocar um acidente. Agora sim, a pista liberada, o sinal aberto, semáforo aberto para que esses veículos possam fazer então essa movimentação. Vamos para outra avenida da cidade? Agora na rotatória do São Francisco. Vamos ver como é que está por lá? Imagem em tempo real. Agora, gente, olha lá. As pessoas atravessando na faixa, a gente sempre ressalta essa atitude cidadã e o trânsito vai fluindo normalmente já, inclusive com um grande volume de veículos no sentido centro São Francisco, as pessoas que vão para a Ponta da Areia, né, se deslocam para o Renascença, mais um ponto da cidade agora. Vamos para o Bacanga, outra região da cidade importante. O trânsito aí no sentido Bacanga Centro, lá no fundo do rio Bacanga, o sol brilha na ilha de São Luís e o trânsito aí é tranquilo também. Até o momento as pessoas também se deslocam no sentido contrário para a Universidade Federal do Maranhão, para o Porto do Itaqui, enfim. Mas não há registro de ocorrência nesse ponto. Agora, para fechar, a rotatória do Calhau aí próximo ao comando da Polícia Militar, que está aí à direita do seu vídeo. O trânsito nesse momento vai circulando, normalmente os veículos vão circulando na cidade nesse ponto também, sem nenhuma, até agora, notificação, nenhuma informação de acidente neste ponto da cidade, tá bom? Imagens em tempo real para você, mais uma prestação de serviço aqui do Bom Dia Maranhão para você. No próximo bloco tem o nosso quadro Trabalho e Emprego, dando dicas para uma melhor comunicação no ambiente corporativo. Mas, presidente Jair Bolsonaro volta a atacar governador do Maranhão. Assunto para John Coutrin no quadro de política já depois do intervalo. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Bom, hoje é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. Um dos desafios do mundo corporativo é melhorar na comunicação, em especial a comunicação entre seus colaboradores. Hoje, quem domina essa competência tem grandes chances de ter uma carreira bem-sucedida. Aqui no estúdio eu falo sobre o assunto com a jornalista Jaceline Dourado, que é especialista em assessoria de comunicação e mídias digitais e que atua, inclusive, como analista de comunicação aqui na capital.
Bom dia, Juscelina. Prazer tê-la aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom, vamos falar sobre comunicação e a gente vai pontuar essa conversa com alguns tópicos. Vamos ao primeiro tópico? Vamos lá. Nosso primeiro tópico trata exatamente do seguinte: o que importa é o que você diz ou o que o outro ouve? Adalberto, geralmente a gente fala muito que na comunicação o importante não é o que você quis dizer, é o que o outro captou. Então aí a gente precisa ter um cuidado com os ruídos de comunicação e como a gente vai se comportar, porque assim, a gente se comunica de diversas formas. Comunicação verbal, não verbal, a forma como eu me visto, como eu falo com as pessoas, como eu me comporto ali naquele ambiente de trabalho. Então, eu tenho que ter cuidado, não é só dizer, eu falei, mas será que o outro entendeu realmente? E aí a gente tem que usar as ferramentas corretas para passar aquela mensagem que a gente Em geral também não ter aquela desculpa, ou às vezes a tendência é colocar a culpa no outro, quer dizer, quando você não é entendido, você geralmente não para fazer o meia-culpa e fala, não, eu não me comuniquei bem. Você fala, esse cara não entende, essas pessoas não entendem o que eu falo. É geralmente assim? Geralmente é isso, a pessoa procura uma desculpa e diz, mas eu falei, foi ele que não entendeu. Não é bem assim, a gente precisa ser assertivo na comunicação e entender que aquela mensagem ela foi passada da maneira correta. Por isso que existem formas de se comunicar, né? Você pode mandar um e-mail, pode falar pessoalmente, então tem que saber usar o bom senso e entender qual é a melhor forma de fazer aquela mensagem chegar corretamente. Então ficar no meio do caminho ali, né? Vamos a mais um tópico? É preciso ficar atento a essas questões. Ainda falando de comunicação, a escolha do canal correto. Você falou, posso mandar um e-mail, posso mandar uma mensagem, enfim. Mas, às vezes, nem sempre, por exemplo, só para citar o exemplo, o e-mail é a melhor forma de comunicar algo. Às vezes é algo que é urgente, precisa ser resolvido agora. E nem mesmo a gente está falando da tecnologia hoje, o WhatsApp, né? Tem gente que acha que mandou uma mensagem no WhatsApp, pronto, está resolvido, já fiz minha parte. Esse é um dos principais problemas que a gente vive hoje, porque todo mundo vive nesse mundo de o mais rápido, o mais ágil, eu preciso mandar uma mensagem, às vezes diz assim, eu já mandei, eu já falei com a pessoa. Falou? Falou de que forma? Mandei uma mensagem, às vezes ela nem olhou a mensagem no WhatsApp, mas ela acha que já se comunicou. Então, assim, é preciso entender, usar o bom senso, como sempre, e entender qual é a finalidade daquela comunicação. É urgente? Qual é o público que eu estou me comunicando? Eu vou mandar um WhatsApp para o presidente da empresa? Depende, você tem alguma certa aproximação com ele? O assunto é para ser tratado informalmente ou é algo que tem que formalizar? Às vezes é preciso formalizar por e-mail, copiar as pessoas corretas e às vezes, Adalberto, ainda tem umas situações em que as pessoas copiam todo mundo numa cobrança ou mandam um e-mail e acaba expondo uma coisa que é desnecessária. Então, precisa saber utilizar o canal correto. Às vezes é preciso ir lá, colocar a mão no ombro da pessoa, conversar e se comunicar pessoalmente, para evitar que seja truncada a informação. Evitar os ruídos, né? Vamos a mais um ponto da nossa conversa aqui hoje sobre comunicação e como melhorar essa comunicação. Mais um aspecto aí, não fale desnecessariamente. Às vezes acontece muito isso, né? E hoje em dia as pessoas não têm, na verdade, o tempo, né? É sempre tudo muito corrido, tudo para ontem. E às vezes é possível resumir, ser mais objetivo, mas você pega um colaborador, um funcionário que às vezes quer contar a história inteira de uma situação, o contexto da situação, quando às vezes não é essa a necessidade, né? Esse é um dos grandes desafios da comunicação também, a gente saber utilizar o tempo que se tem e falar a mensagem necessária. Às vezes a pessoa fala demais, ela quer estender muito uma situação e acaba causando outros problemas. Então, o melhor mesmo é você se posicionar, entender qual é o tempo que você tem ali, qual é o tempo que aquela pessoa tem e falar o que é necessário, falar o que é cabível naquele contexto. Vamos a mais um tópico da nossa conversa aqui sobre comunicação. Vamos falar agora sobre a escuta ativa. Ouvir e escutar é a mesma coisa, Juscelina? Olha, quando a gente fala de escuta ativa, Adalberto, um dos principais fundamentos da comunicação é também saber ouvir. Porque às vezes a pessoa tem a necessidade tão grande de falar, e ela não consegue abrir os seus ouvidos para entender a necessidade do outro. E muitas vezes a gente vive uma situação em que todo mundo é muito escravo do tempo. Então a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba não dando atenção para o outro. O outro, a gente está falando e acredita que o outro está ouvindo, mas ele está só fisicamente ali, mas o seu pensamento está em outro lugar. Então, às vezes, a gente precisa praticar muito bem essa escuta, parar um pouquinho, dar atenção, ouvir, para depois complementar um raciocínio e falar. Então, hoje as pessoas se atropelam muito nessa questão do não saber ouvir, e é um problema muito grande. Problema sério nas empresas. Um outro tópico para a gente falar sobre comunicação é esse que você vai ver agora. Olha só. Evitar reuniões intermináveis. Tem aquela reunião que quando começa você já fica cansado, porque você já imagina
que ela não houve planejamento, não se tem uma pauta definida, e aí o tempo vai embora e a paciência também, né? Esse é um dos grandes problemas para quem trabalha em empresas grandes, né? Tudo quer fazer uma reunião. Tem coisas que realmente precisam ser pontuadas presencialmente, que as pessoas precisam estar juntas para fazer acompanhar as ideias ou gerar ali uma solução para alguma coisa. Mas será que tudo realmente é preciso marcar uma reunião presencial e passar uma manhã inteira? Todo mundo tem sua agenda apertada, as pessoas têm pouco tempo. E outra coisa importante de pontuar nesse tópico, Adalberto, é também sobre a enxurrada de e-mails, às vezes, que a gente manda. No ambiente corporativo tem gente que manda e-mail para tudo e copia aquela pessoa em todos os e-mails. Será que é preciso? Então tem que ter realmente muito equilíbrio. Esse é o princípio de tudo, equilíbrio. Saber pontuar e ver as reais necessidades. É reunião presencial, por telefone resolve, ou vai lá na mesa da pessoa e resolve de alguma forma, para não exagerar, né? Tem que ter esse ponto de equilíbrio. Tem empresa que faz reunião para definir como vai ser a próxima reunião. Demais, acontece muito. O ideal é que você se planeje corretamente, principalmente consigo, né? Faça o seu planejamento individual e depois verifique quais são os atores que precisam participar daquela situação para solucionar e, de fato, marcar uma reunião quando for necessária. Excelente, obrigado pela entrevista aqui, pelas dicas aí para os nossos telespectadores do nosso quadro Trabalho e Emprego. Viu? Eu que agradeço, obrigada. Olha, gente, já está em funcionamento na Junta Comercial do Maranhão o calendário do registro empresarial online. Nesta primeira etapa, o órgão não receberá documentos em papel no processo de abertura, alteração e baixa de empresa com natureza jurídica. Entenda na reportagem de Ciro Bineiro. Os números revelam que em todo o Maranhão existem 288.538 empresas ativas. Desse total, quase 100 mil são negócios de microempreendedores individuais. Até o final desse ano, todas essas empresas terão que atualizar o registro, que agora passa a ser eletrônico, ou seja, 100% digital. 3 pontos fundamentais. Primeiro, maior segurança jurídica, já que os documentos são assinados através de certificação digital. Maior comodidade, porque o empresário pode estar em qualquer lugar e assiná-lo através de forma digital, eletronicamente. E também maior rapidez para que os processos sejam também analisados. O Franklin possui um escritório de contabilidade há quase 20 anos. O empresário já possui a inscrição digital e hoje já resolve tudo de forma mais prática. A Junta Comercial 100% Digital ela veio facilitar muito o trabalho, tá? Veio trazer uma comodidade, né? Eu sei que as mudanças elas existem e às vezes mexem muito com o ser humano, no tocante que você às vezes não resiste àquela mudança, mas dizer para os profissionais de contabilidade, e eu também, os profissional, que nós temos que avançar e a cada dia as coisas têm que acontecer de forma digital. Além de garantir mais comodidade, agilidade e, claro, reduzir custos, esse serviço online oferecido pela Junta Comercial do Maranhão também é mais seguro no que se refere a todos os atos executados pela classe empresarial. Tanto o empresário quanto o contador, né, o profissional da contabilidade, ele tem que ter o seu certificado digital, onde isso é validado através de uma criptografia, tá? Onde isso traz uma segurança para o órgão da Junta Comercial, como para ambos que estão envolvidos no processo. Para facilitar de que maneira proceder para ter acesso a essa certificação digital, os representantes dessas empresas podem buscar informações no próprio site da Junta, www.jusema.ma.gov.br, ou mesmo entrar em contato com esse call center pelos números 2106-8500 ou 2106-8533, onde os atendentes podem tirar todas as dúvidas. Nós temos um suporte aqui na Junta Comercial, temos um chat também e somos uma das poucas juntas do Brasil que atendemos através de WhatsApp, que é uma inovação também aqui da Junta Comercial. Muito bom essa agilidade, não é? Olha, em Imperatriz é grande a expectativa do comércio para a venda do Dia dos Pais. Por lá, o comércio aposta num crescimento de cerca de 20% em relação ao ano passado. Para o comércio varejista no Brasil, o Dia dos Pais representa o 5º melhor faturamento do ano, ficando atrás do Natal, Dia das Mães, Namorados e Dia da Criança. Em Imperatriz, a data é esperada e os lojistas começam a reforçar o estoque bem antes.
esperando o aumento de até 20% nas vendas. Cada ano que está passando, essa data vem pegando um corpo, vem pegando uma dimensão diferente, vem pegando um crescimento diferente. Eu tenho certeza que esse ano nós vamos conseguir superar até mesmo as vendas que nós tivemos no ano passado, que foi excelente. Em um passeio pelo centro comercial vão surgindo opções, relógios, calçados, roupas. Esta empresária aposta nos itens para deixar os pais bem vestidos. As camisetas lideram a procura, segundo ela. A opção não tem erro. Camiseta, todo homem gosta de ganhar camiseta. Então a gente oferece para o cliente várias opções para ele presentear o Dia dos Pais. Passeando pelo calçadão, o Miqueias, pai de 3, espera ganhar presentes, claro. Mas lembra que ter a companhia dos filhos já é motivo para muita felicidade. Para mim, o maior presente de Deus é nossos filhos estando com saúde, saudável e na presença de Deus, né? Mas é claro que todo pai espera, né, ter ali um momento de alegria, um momento de festividade, receber presentes dos filhos, né? A demonstração de carinho, de amor deles, isso tudo soma, né? Comigo, nosso colunista de política, John Coutry. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o presidente Jair Bolsonaro voltou a disparar contra o governador Flávio Dino? Isso, Adalberto, foi ontem. Ontem, o que aconteceu? Apenas para explicar aqui para o nosso telespectador. Ontem, o presidente Bolsonaro esteve na cidade de Sobradinho, na Bahia, ou seja, no estado do Nordeste, né? Esteve mais uma vez ali na Bahia, inaugurando uma usina, né, de energia ali na cidade de Sobradinho. E os repórteres e jornalistas locais, né, questionaram, arguíram ali o presidente Bolsonaro mais uma vez, cara, sobre o Nordeste, já que ele estava na Bahia, né, diante das últimas polêmicas, e o governador e o presidente Bolsonaro voltou a se referir ao governador do Maranhão, Flávio Dino, e ao governador da Paraíba, mais especificamente ao governador do Maranhão. Nós temos, Adalberto, um trecho da fala do presidente Bolsonaro em que ele se refere, né, ao governador Flávio Dino. Ele diz o seguinte, antes dessa fala, ele diz o seguinte, que vai tentar a parceria com governadores do Nordeste, né, e vai mandar obras para os estados, desde que esses governadores anunciam que realizam essas obras em parceria com o governo federal. Ou seja, porque ele diz o seguinte, que os governadores, Flávio Dino, outros governadores do Nordeste, vão nos ministérios, né, conseguem as obras, mas chega aqui no Maranhão, não anuncia que são obras do governo federal e ainda criticam o governo federal. Diz o seguinte, então, a partir de agora, vou dar obras para os estados do Nordeste? Vou. Deixe o governo local, os governadores, digo que também estão fazendo essas parcerias junto com o governo federal. Vamos acompanhar o primeiro trecho aí do presidente Bolsonaro, da fala dele. Eu cochichei no ouvido do ministro Rony Lorenzoni, eu me referi ao governador da Paraíba e do Maranhão, porque eles procuram o nosso ministério, conseguem coisas como outro qualquer, chegam no seu respectivo estado, alardeiam a façanha de ter conseguido recursos para o seu estado e descem a bordona em cima de mim. Então, o que eu quero desses dois governadores? Não vou negar nada para os estados, mas, se eles quiserem que realmente isso tudo seja atendido, eles vão ter que falar que estão trabalhando com o presidente Jair Bolsonaro. Caso contrário, eu não vou ter conversa com eles, vamos divulgar obras junto a prefeituras, o que eu acho que poderia ser não ser producente. Eu não quero fazer política, mas não posso admitir que governadores como da Bahia, da Paraíba, ou melhor, do Maranhão e da Paraíba façam politicalha no tocante à minha pessoa. Portanto, aí foi o presidente Bolsonaro, né, ele dizendo, referindo-se mais uma vez ao governador Flávio. Nós temos ainda um outro trecho em que o presidente Bolsonaro fala de uma reportagem, aborda uma reportagem que foi divulgada na revista Carta Capital com o governador Flávio Dino. Vamos acompanhar também esse vídeo. Agora, eu vi hoje uma matéria na Carta Capital, o Flávio Dino como o melhor governador do Brasil, pago das 3 páginas, pago por dinheiro dos governadores do próprio Nordeste, para fazer campanha, publicidade na Carta Capital. É o fim da picada, pô. Não é isso que nós precisamos. E para finalizar, Adalberto, ainda o presidente acrescentou, né, que há uma esquerda canalha, né, no país e que os governadores do Nordeste, através de um consórcio criado, atuam para dividir o país. O governador Flávio Dino ainda não se manifestou sobre Se manifestou, nós temos aqui a resposta dele. Vamos acompanhar a resposta do governador. Está aí, ele disse, né, nas redes sociais, no Twitter, né, disse que o presidente da República insistiu
em perpetrar, né, agressões pessoais contra eles. Seria melhor se dedicar a governar. Por exemplo, o desemprego e a recessão exigem providências urgentes, destaca também a união do país e de paz também. Obrigado, John. Até amanhã. Obrigado, Alberto. Até amanhã. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Vem comigo agora para conferir a previsão do tempo e a gente começa com a capital São Luís do Maranhão. Hoje com sol, com algumas nuvens, não chove na capital. Essa é a previsão. Mínima de 24, máxima de 33 graus. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, sol com algumas nuvens nesta terça-feira, não chove. Mínima de 21, máxima de 36. Em Caxias, sol com algumas nuvens, também não chove por lá. Mínima de 21 e máxima de 35 graus. Vamos para a Baixada Maranhense, Pinheiro, hoje com sol com algumas nuvens e por lá não chove. Em Pinheiro, portanto, a mínima de 24 e a máxima de 34 graus. Na região sul, Balsas, hoje com previsão de sol com algumas nuvens, mas também não chove. Mínima de 19, olha a máxima, 33 graus. Em Bacabal, hoje, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 22, máxima de 33 graus. Olha, uma feira itinerante que já percorreu várias cidades brasileiras está aqui na capital, em São Luís, atraindo a atenção de quem gosta de apreciar um pouco da riqueza de outras culturas. São produtos de 15 países, como Bolívia, Japão, Brasil e, claro, a Índia. E é possível encontrar de tudo, de louças pintadas à mão, peças de osso de camelo a comidas típicas. Para os expositores, além de oportunidade de negócios, é também uma chance de conhecer e divulgar a cultura de outros países. Esse stand aqui, eles tratam de produtos todos em bronze. São deuses indianos, que a cultura deles são de muitos deuses. São os elefantes, que são símbolo de prosperidade, riqueza. Eu explico que é tudo artesanal, né? Feito à mão pela comunidade de Madagascar. E a matéria-prima que é ráfia também, que é da região. Minha patroa que traz, né? E eu faço a exposição e as vendas para ela. E ela é queniana. A feira é itinerante. Percorre o país há mais de 10 anos. No começo, só com produtos da Índia. Depois, outras culturas também foram ganhando espaço. Nós estamos aqui mais ou menos 15 países e tem umas artesanato brasileiro também. Essa feira vai quase inteiro o Brasil. Nós saímos de agora Rio, nós estamos no Rio Sul, vem para São Luís, Maranhão. Aqui acaba dia 1º de setembro e nós vai para Belém. E a curiosidade é grande. A todo momento chega alguém querendo conhecer e experimentar um pouco mais. Tem que aprender, né? Porque não é importante você só consumir, comprar e não saber qual a função, qual o objetivo, para que a gente está levando. Penso que seja uma aula de história ao vivo e uma aula de cultura também. Uma oportunidade ímpar para os maranhenses, para quem não tem a oportunidade de ir até esses países, a esses lugares vêm até nós, através da sua arte e da sua cultura. Disse tudo, né? Bom Dia Maranhão termina agora, a gente se encontra amanhã às 7 da manhã. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã é dia do nosso quadro Bem Viver para falar de saúde e amanhã aqui no estúdio eu vou receber a superintendente da Caixa Econômica no Estado para tirar dúvidas sobre os saques do FGTS, do PIS também. Tem muito papo para a gente conversar aqui, muitos assuntos para a gente conversar, já que existem diversas dúvidas em relação a essa medida recentemente anunciada. Ótima terça-feira para você, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau, até lá.